E aí, meu povo? Do Levantin 7 Day. Tudo bem, meu povo? Nós estamos aqui mais uma vez. Isso não é bom, Dani? Ah, maravilhoso. É ótimo, sabe por quê? Porque tudo que a gente faz é para a honra e glória de Deus. Fazer mais uma lição, a lição número 3. Estamos aqui mais uma vez com toda alegria, com toda disposição, para passar uma boa lição, para ajudar vocês a passar a lição número 3 aí para os seus adolescentes, meu povo. Qual é a lição, Daniela? Milagre. Milagre. Como é que fala milagre em inglês, Daniela? Miracles. Miracle. Eita, meu povo. Peraí. Você acredita em milagres? Será que hoje em dia ainda existe milagres? Outra coisa. Fé opera milagres ou milagres opera fé? Tem muita gente que diz que fé opera milagres. Você precisa ter muita fé para operar milagres. E tem muita gente que diz assim, cara, eu vi um milagre, agora eu tenho fé. Como um exemplo lá do Egito, né? Todo mundo viu aqueles milagres, aquelas pragas acontecendo. E aqueles milagres todos, e muitas pessoas tiveram fé. E tem muita gente que diz assim, ó, por causa da tua fé, aconteceu esse milagre. Mas a pergunta é, fé opera milagres ou milagres opera fé? Presta atenção na nossa lição e você vai aprender um pouquinho mais. Em nome de Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém! Vai lá, Daniela! Texto-chave. Ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Gente, vamos começar essa lição com a seguinte pergunta. Por onde você anda? Com as tuas amizades que você tem? Vamos dizer assim, na escola, no trabalho, no bairro, na família. Por onde você anda? As pessoas dizem assim, olha lá, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, um servo do Senhor. Ou será que as pessoas dizem, Deus me livre, aquilo ali, eu tenho medo, sai para lá. O que as pessoas andam dizendo de você? A gente tem que saber o que as pessoas pensam da gente. O que elas andam dizendo naturalmente? Você é um servo de Deus? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? É um adolescente de Deus? É um bom caso para a gente meditar. Mas vamos ver o que a lição diz agora. Leia, Daniela. A Bíblia diz: Eliseu, a multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita, a restauração do cozido envenenado e os pães multiplicados. Gente, foi com que a gente começou essa lição. Fé opera milagres ou milagres opera fé? O primeiro aí fala do caso de uma viúva que chegou para Eliseu dizendo que estava com um problema. Ele falou, o que eu posso fazer por ti? Ela falou o seguinte, olha, eu estou devendo uma grana muito alta e eu não tenho com que pagar. E os meus filhos serão escravos. É a única forma de eu pagar a dívida. E eu sou uma viúva. E agora o que eu faço? Eliseu falou assim, o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite que já está no fim. Ele falou, então faz o seguinte, vai na casa das tuas vizinhas, consegue um monte de vasilha seca de azeite, um monte, e traz para mim. Meus irmãos, aquela mulher foi na vizinhança, pegou um monte de vasilhas, foi para casa, trancou a porta e disse assim, vai enchendo. Irmãos, como assim vai enchendo? Se a vasilha está no finalzinho, um monte de vasilha seca, vai enchendo do quê? É nessa hora que a gente vê que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou dizer mais, sem fé tu não dá um passo para frente. Sabia? Deus lhe conta muito que você exerça a fé. Mas fé no Deus dos impossíveis. Ela podia racionalizar e dizer assim, mas eu só tenho uma vasilha meio seca, como é que eu vou encher um monte de vasilha seca aqui, meu povo? Ela não parou para pensar. Tem muita gente que para pensar no que tem em mãos, no pouco que tem, e aí deixa de ver os milagres. Meus irmãos, fé é acreditar sem ver. É isso que fala em Hebreus 11. Sabe? É dar um passo mesmo sem você ver o chão. É ter fé. É dar um salto no escuro. Meu irmão, aquela mulher pegou com fé. Pegou a vasilha de azeite, começou a virar, encheu uma, encheu duas, encheu três, encheu um monte de vasilha. Até que ela falou, tem mais? Não, acabou. Deixa eu perguntar uma coisa. Será que não foi um pouco de falta de fé? Talvez tenha faltado um pouco mais de vasilhas? Meu irmão, quando Deus dá em profusão.
Deus dá em monte, inumerável a bênção do céu, até muito mais do que a gente espera. Quando for pedir para Deus, peça, porque Ele é o Deus dos impossíveis, Ele pode tudo, todas as coisas. Meus irmãos, qual foi o outro milagre depois, Daniela? Quando o Senhor ordena... Não, o outro milagre foi da vasilha de azeite. Qual foi o outro? A ressurreição do filho da sunamita. Pois é, naquele tempo as pessoas ainda acreditavam em Baal. O Baal era o Deus da chuva, o Deus das colheitas, e era o Deus que aceitava o sacrifício de criança. Eliseu, nas suas viagens, parava na casa, lá em Sunem. Aí aquela mulher foi chamada de a mulher sunamita. Ele parava lá para descansar, ela fez um quarto para ele, ela e o seu esposo. Meus irmãos, você já foi hospitaleiro com alguém? Você já ajudou as pessoas da rua quando alguém passa, bate na tua porta pedindo roupa? Já ajudou, Daniel? Eu já. Já doou o que, Daniela? Já doamos comida, já doei roupa, brinquedo, sapato, Dinheiro. coisa de cabelo, dinheiro. Gente, quando alguém bater na tua porta, fala assim, a pessoa chega e diz, ei, me dá um pão. Não vai dizer assim para ela, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí não pode, né, meu irmão? Aí você não consegue ser cristão. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele atendeu as necessidades físicas e espirituais. Então a gente tem que atender a necessidade física das pessoas também. Meu povo, foi o seguinte, ela fez um quarto, tratou ele com hospitalidade, reconheceu ele como um homem de Deus, um homem bondoso e generoso. Ele disse assim, ó, daqui a um ano você terá um filho. Meus irmãos, Deus é um Deus que, em vez de fazer que nem Baal, tirar crianças, matá-la, Deus deu uma criança para ela. Pois não é que ela ficou grávida e teve um filho? Olha só, nem esperava mais, era estéril. Lembra quando Abraão, já depois de velho, e Sara também tiveram um filho? Lembra quando Zacarias e a sua esposa Isabel tiveram um filho, que foi João Batista? E que veio Isaac também, lá Abraão? Deus pode operar milagres, não existe impossíveis para Deus, meu povo. Esse é o que aconteceu? Depois de um tempo, um dia, aquela criança estava muito no sol e começou a gritar de dor e morreu. E ela mandou correndo chamar Eliseu. Eliseu mandou Geazi lá, vai lá. Ele levou, disse que o cajado dele colocou perto da criança, mas não aconteceu nada. Será que esse Geazi tinha fé? Bom, Eliseu chegou lá, trancou o quarto, foi lá em cima e se debruçou e respirou em cima da criança uma vez, duas. Na terceira vez a criança espirrou 7 vezes e voltou à vida. Sabe por quê? Porque Eliseu, ele ia direto na fonte de poder. Ele confiava no Deus dos impossíveis. Aquela criança voltou a viver. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Você já viu algum milagre na tua vida? Eu já vi. Uma vez um cachorrinho tinha sido atropelado e eu fui trabalhar. E meu pai ficou lá. E meu pai fez uma oração. Aquele cachorro estava soltando sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, por tudo. Quando eu voltei, eu vi o cachorro andando, pulando, saltando. Eu falei, o que foi isso? Aí meu pai disse, eu orei. Meus irmãos, quantas orações você já viu atendida? Eu lembro que uma vez meu pai estava na UTI. E meu pai, o médico disse, ele não tem chance, ele não vai sobreviver. E eu orei, meus irmãos, eu orei com toda a minha fé, eu e minha família. Nós passamos ali, naquela UTI, 3 meses orando. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pai foi um dos únicos que sobreviveu naqueles leitos. Meus irmãos, Deus, Ele tem um plano na minha e na tua vida e da tua família. Ore sem cessar. Vocês sabiam? A Bíblia diz, orai sem cessar, meu povo. Confie nesse Deus dos impossíveis. Pois agora Eliseu devolveu. Em vez de tirar a vida de criança que nem Baal, Deus devolveu a vida àquela criança. E olha, conta mais. Conta-se a história de um dos profetas. Ele foi na escola dos profetas e ele chegou assim, estava um período de fome, de seca. Ele vai lá, pega uns legumes, faz um sopão para todo mundo aqui, para os profetas. O rapaz inexperiente pegou umas ervas daninhas envenenadas. Quando o povo provou, disse, tem morte aqui na panela. Meus irmãos, Eliseu mandou pegar um punhado de farinha, colocou lá dentro e a comida deu para todas aquelas pessoas e tirou o veneno. Lembra aquela vez que ele pegou uma vasilha de sal e colocou na fonte que estava contaminada e a fonte voltou a ser boa? Não é que a farinha tinha algum poder especial, meu povo, é a fé. É a fé no Deus dos impossíveis. É essa mesma fé que faz tu caminhar, que faz tu passar no Enem, que faz você sarar, que faz outras pessoas. As orações intercessórias. Nós vivemos todo dia um milagre. Sabe qual é o milagre? Acordar. Acordar é um grande milagre. Todos os dias. Tem muitas pessoas que dormem e não acordam mais. Deus está operando cada dia um milagre. É que as pessoas não andam relatando os milagres que acontecem.
Todo dia Deus opera milagre em nossas vidas. E um dos últimos milagres aqui dessa lição é que alguém chegou assim, tinha um monte de gente lá, um monte de família, e eles estavam com fome, a multidão faminta. Tinham 100 famílias ali, meu povo. E sabe o que aconteceu? Alguém chegou, o que a gente tem para dar para eles? Aí o cara, só tem 20 pão, mas 20 pão, o que é 20 pão para esse monte de gente aí? E umas espigas de milho. Meu irmão, foi que nem aquele garotinho. Né? Jesus falou assim, e aí, como é que a gente faz? Aí o discípulo disse, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, com 5 pães e 2 peixes, Jesus fez um milagre, fez 2 vezes a multiplicação dos pães. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Não foi diferente com Eliseu. Foi uma das primeiras multiplicações de pães. Meus irmãos, com aquilo ele alimentou mais de 100 famílias. Amém? Amém. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, meu povo. Deus pode operar milagres na minha, na tua vida. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar, meu povo. Agora vamos ver, é o seguinte agora. Olha só o que diz esse questionamento. Vê se você concorda ou não concorda. Ei, Daniela. A respeito de milagres, o que você acha das seguintes declarações? Sim. Deus fez muitos milagres hoje, assim como ele fez nos tempos bíblicos? Você acha que Deus faz muitos milagres como ele fez nos tempos bíblicos? Sim ou não? Você concorda ou discorda? Pensa aí. Cara, eu penso que sim. Deus continua sarando, curando pessoas, paralíticos. É que hoje, muitas pessoas não divulgam. Existem milagres verdadeiros sim. Principalmente na nossa igreja, porque as pessoas não divulgam. Continue, Daniela. Muitas vezes experimentamos milagres e não os percebemos? Muitas das vezes tem acontecido muitos milagres em nossas vidas e a gente nem percebe. Ó, emprego, saúde, família, tua casa própria, teu carro, tua vida, tudo que tu tem é um milagre diário. Você está vivo é um milagre. Continua, Dani. Mais fé igual a mais milagres? Foi o que eu comecei. Leu de baixo, Dani. Ou mais milagres são iguais a fé? Será que mais fé gera mais milagre ou mais milagre gera fé? Eu vou logo acabar com essa dúvida, gente. Se milagre operasse fé, o povo não murmuraria tanto lá no deserto. Porque eles viram tantos milagres, chegaram lá no deserto, murmurava, desconfiava de Moisés, desconfiava de Arão, desconfiava de Deus. Gente, eu acredito que fé opera milagres. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Teve muita gente no tempo de Jesus que viu muitos milagres e não acreditou em Jesus. Continua, Dani. O maior milagre é a nossa salvação. Com certeza. O maior milagre que a gente vai ver é a nossa salvação. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por mim e por você. E a gente não precisa pagar nada. Apenas crer nesse sangue, nesse sacrifício, na intercessão de Cristo. Vai lá, Daniela. E agora a Daniela vai explicar o que é milagre na lição de sexta-feira. A palavra milagre é derivada da palavra latina miraculum, Certo. que significa algo maravilhoso. Certo. Numa definição simples, o milagre é um fato ou ação que contradiz as leis do conhecimento científico Correto. e que pode ser explicada somente com um ato de Deus. Gente, e outra coisa, milagre não se explica, milagre se aceita. Está entendendo? Você não consegue explicar milagre, é um ato, uma bondade de Deus, é algo, é uma cura, é um milagre, é uma ressurreição, é uma bênção que você não tem como explicar, apenas aceitar. O que diz aqui em cima, Daniela? Eliseu foi habilitado a realizar esses milagres e muitos outros porque ia direto à fonte de poder. Você está indo até a fonte? Quem é a fonte? Quem é a fonte, Daniela? Deus, Jesus. O Espírito Santo. Vá à fonte, meu povo. Peça a Deus sabedoria. A porção dobrada do Espírito. Como Eliseu pediu. Sabe por que Eliseu operava tantos milagres? Porque ele pediu uma porção dobrada do poder do Espírito Santo em sua vida. Meu irmão, peça o Espírito Santo. Principalmente nos últimos dias, tem tanta coisa acontecendo, tantos sinais, saiba que o fim está próximo. Mas esteja pronto hoje. Confie em Deus e você operará tantos milagres quantos. É o meu sincero desejo de oração. Espero ter ajudado vocês. E lembre-se, é a fé que opera milagres. Tchau!